a importância de falar as coisas. É muito mais importante a maneira que dizemos do que o que é falado, do que dizemos em si. Isso em técnicas de vendas, eu vi algumas coisas durante alguns treinamentos lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Isso há muito tempo. Existia uma empresa que deve existir até hoje, que chama Britânica, que é Britânica do Brasil, né? Só que se escreve Brita, aí põe uma letra E. E era uma empresa, é uma empresa, que vende enciclopédias. E é interessante essa enciclopédia da Britânica do Brasil, porque ela continha alguns recursos que hoje temos no Google, né? Palavras-chave, mapas para estudo. E numa época em que não existia internet, o conhecimento todo estava em livros. Hoje também estão em livros, né? Só que hoje é pelo meio digital e também pela própria internet, pelas páginas. Mas naquela época era muito comum as pessoas comprarem e exporem, né? As pessoas que tinham condições, porque realmente não era um investimento tão barato. E quando eu estava em Porto Alegre na minha primeira vez, eu estava trabalhando numa agência e lá eles colocavam notícias imobiliárias e tudo mais, e eu acabei saindo dessa empresa. Eu não me recordo bem o porquê. Acho que eles começaram a fazer mais política, a empresa começou a ter uma assessoria política, a fazer o trabalho de assessoria política, então essa parte de trabalhos para a imobiliária no jornal não tinha mais. E a minha intenção em trabalhar nessa agência era incorporar alguma coisa já de meios de publicidade mesmo em si. Mas tudo bem. O que ocorreu? Eu acabei procurando alguns empregos e surgiu essa oportunidade de que haveria um treinamento tinha cerca de umas 500, 600 pessoas no auditório e eles iriam pegar 11 pessoas. Então, para isso, subiu lá, tinha um palco, né? E o rapaz começou a explicar todo, o coordenador, sobre como que funcionava a enciclopédia, etc, etc. E assim que ele terminou de explicar todo o processo, ele perguntou: alguém aqui teria coragem de vir aqui e explicar o que eu acabei de falar? E ele falou isso meio que olhando na minha direção, né? Eu, como, né, tinha entendido o que ele falou e talvez soubesse explicar como que falar. E por eu ter prática com dar aula e tudo mais, eu achei que fosse algo fácil, né? E aí eu levantei a mão e eu fui lá. Algumas outras pessoas também ergueram a mão. Mas tem algo, né? Quando a gente sai do nosso estado, vai para outro estado, no caso Rio Grande do Sul, é interessante porque quando essa mudança de cultura chama um pouco a atenção. A maneira que nós falamos aqui em São Paulo, mesmo que seja do interior, ele é algo interessante. Da mesma forma quando vem uma pessoa do Rio Grande do Sul, vem para o interior de São Paulo, para a própria capital, é interessante ver a maneira que fala. Isso chama a atenção. Então já era um ponto positivo, do qual eu não sabia no momento. A maneira que eu falava errado algumas palavras, né? Da, de, di, do, do. Lá eles falam da, de, di, do, do. Tem umas pronúncias assim. Bom, subi lá no palco, expliquei, né? Falei como que funcionava a indexação, porque eles tinham um livro que era somente os atalhos para que conseguisse chegar aos outros livros. Por exemplo, eu queria saber sobre botânica, sobre qual verdura tinha mais ferro, por exemplo. Então eu procurava lá e eu sabia ferro, verduras.
Aí tinha todas as páginas, todas as ligações de quais enciclopédias eu tinha que pegar. Era bem interessante, né? E aí eu expliquei tudo, né? Lógico, expliquei bastante coisa errada, mas só de ter dado o passo, de ter tido a coragem, né? De ter desbravado a frente, eu fui uma das pessoas que ganhou o curso. Aí eu fiz o curso de uma semana e comecei a viajar pelo Rio Grande do Sul, em várias cidades, vendendo a enciclopédia. É importante lembrar que a minha principal intenção de ir em busca das vendas para trabalhar com a enciclopédia foi porque eles estavam lançando um CD multimídia contendo toda a enciclopédia. Era um avanço enorme na época, né? Justamente porque as pessoas estavam acostumadas com aquele monte de livros e era pesado. Nós não ficávamos carregando eles, nós só vendíamos e depois a agência de correios, né, fazia a entrega. Mas pois bem, e o CD era só um CD, era fácil, né? Pessoa que já tinha computador, que não eram muitas pessoas que tinham, mas as que possuíam já poderiam utilizar o CD. E era um CD mesmo, não era nenhum DVD. Pois bem, e agora voltando bem ao assunto, qual que é a ligação assim principal que podemos ter? Que quando éramos em 10 pessoas, quando as outras pessoas vendiam, elas tinham a maneira de vender, elas tinham o timing da venda, né? A venda, geralmente, ela tem um momento que você vende. E a partir daquele momento que você sente que você vende, você tem que fechar o negócio. Porque é uma janela que ela se abre e aí você fechou o negócio, fechou, ok, apertou a mão, próximo, vamos dizer assim. E no caso desse produto, né? E esse timing, eu tinha ele, eu não sei como, hoje eu entendo que é um timing, né? Mas naquela época, na hora que eu percebia que a pessoa ela tinha gostado do produto, porque o produto era realmente muito bom. Aí eu já levantava a mão, como eu era um aprendiz, já vinha a pessoa para assinar, naquela época era por cheques, né? Assinava 10, 11 cheques, era uma loucura. E acabava vendendo. Mas então, a maneira que eu falava, ela influenciava muito. Não era também o conteúdo, mas todas as pessoas ali falavam a mesma coisa. Talvez falasse de uma maneira diferente. Todo mundo falava, tem seu jeito de falar. Mas eu me refiro, talvez falasse com palavras diferentes. Mas aqui o que eu estou dizendo não são as palavras, é a maneira que fala com a pessoa. Isso foi muito divertido, porque eu acabei parando numa cidade chamada Erechim, porque lá eu encontrei um trabalho sobre informática, que era uma software house que estava começando, e como a minha função era realmente trabalhar com programação de computador, então o pessoal continuou, né? E eu acabei ficando na cidade. E lógico, teve muitas coisas boas, coisas ruins, eu também estava crescendo, né? A gente tem sempre momentos de nossas vidas que nós fazemos acertos e erros, né? E tudo é pelo aprendizado nosso. Só que eu não tinha percebido sobre isso daí. E nem sempre, você vê, são duas variantes, né? Perceber a maneira que nós estamos falando certas coisas e saber que, falando de uma maneira diferente, ela pode se tornar mais agradável para a pessoa. Isso não é uma manipulação direta, né? Eu não vou tentar subtrair algo de alguém ou tentar empurrar algo para alguém. É só uma maneira que temos de falar as coisas. De repente a gente pode estar xingando uma pessoa, mas se a gente xingar com educação, né? Estou brincando, jamais podemos fazer isso. Mas a maneira que a gente fala, de repente ela passa, a outra pessoa começa a dar mais atenção. Eu me recordo que teve também uma época que eu fui dar uma entrevista sobre um software que estava lançando, e aí quando eu comecei a falar, os repórteres
todos, repórteres todos, se viraram em a minha direção, câmera de filmagem, tudo, simplesmente pela minha maneira de falar. Isso também aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, às vezes, fica também uma dica, né? Quando forem para o Rio Grande do Sul, se forem a trabalho, inclusive, tenta fazer algum curso, algum treinamento sobre locução, falar em público, esse tipo de coisa, que é algo interessante. Essa maneira, esse trabalho, nunca foi o meu foco, né? Nunca tive uma predisposição direcionada, pontuada para realizar isso. O YouTube aqui ocorreu de uma maneira bem simbólica, né? E está ainda ocorrendo. Simplesmente distribuir, né, conhecimento através de reflexões, né? Nunca me comportando da maneira como uma pessoa que sabe o que é o dono da verdade, né? Mas simplesmente para refletir e podermos estarmos em reflexão. Pois então, de repente, quando você vai... Eu já tive pessoas que trabalharam para mim, e a hora da demissão também é algo muito complicado. Eu já tive patrões que... Tá certo que eu acho que eu fui despedido 2 vezes. E as 2 vezes que eu fui despedido eu não gostei também. A maneira que a pessoa se... Na segunda vez, que essa última que ocorreu até no final do ano passado, a pessoa chegou e disse para mim: olha, você está sendo despedido porque não cumpriu com o seu timer de horário de trabalho, não conseguiu entregar seu trabalho, sendo que, na realidade, o meu trabalho ele não foi entregue porque eu estava fazendo uma outra coisa. Só que eu não poderia falar dessa outra coisa, porque se eu falasse dessa outra coisa, eu iria estar entregando a minha chefe. E eu acabei não falando, mas você vê como que ficou complicado? Agora, na outra vez que eu fui despedido, a pessoa foi um esporro para cima de mim, né? Eu fiquei registrado 1 dia na empresa. Eu entrei na empresa, estava trabalhando na empresa. Aí no dia que eu fui registrado, eu fiquei 1 dia trabalhando, aí eu já fui mandado embora com 1 dia na carteira. Aconteceu um caso na empresa muito chato, muito ruim. Uma pessoa foi racista dentro da empresa e eu confrontei ela. E ela era minha superior. E eu era meu superior, era um homem. E aí tudo bem, né? Fazer o quê? Mas você vê, mas a pessoa quando veio conversar comigo, ela não veio de uma maneira educada, uma maneira polida de conversar. Outras coisas que temos que eu acredito, né? Que eu, você, qualquer pessoa, precisamos fazer, é que quando for terminar um namoro, terminar um casamento, terminar um noivado, terminar com uma pessoa que é sua parceira, que é o seu parceiro, também pensar do lado da pessoa, né? Dizer, olha, eu já terminei com algumas parcerias minhas e eu sempre tive muita preocupação no começo nem tanto, porque quando a gente é jovem a gente acaba, infelizmente, cometendo vários erros, né? Inclusive desses tipos. Mas falar, olha, vamos continuar nosso caminho, cada um tem sua vida, nós podemos continuar sendo amigos, e etc e tal. Não chegar, olha, eu não te quero mais, você não presta, vou arrumar outro. Não, jamais de uma maneira assim. Então esse vídeo, ele acaba o quê? Querendo colocar, né, eu espero que você, qualquer pessoa, possa refletir a respeito, possa ter uma ideia de quando for falar algo, principalmente que seja um marco na vida, que seja uma coisa pontuada na vida, ela seja falada de maneira branda, né? Procurando entender o que a outra pessoa entendeu,
estar preocupado com isso, né? Falar por pontos, né? Olha, até aqui você entendeu? Né? Dar essa oportunidade. Aí a pessoa fala, não entendi. Ah, então fala de uma outra maneira. E até que seja que a pessoa tenha compreendido. Porque já que vai existir um diálogo, uma conversa, é importante que as duas partes estejam compreendendo, porque existe até aquela piada do telefone sem fio, né? Uma pessoa fala para outra, depois fala para outra, depois fala para outra, fala para outra, e no final a mensagem que é entregue é totalmente diferente daquela que foi iniciada. Isso ocorre sim, muitas vezes. E então que nós possamos, né, sempre nos lembrarmos que a maneira, né, é mais importante a maneira que falamos, que dizemos, do que o que dizemos. Gratidão, gratidão, gratidão.